trazendo a palavra para nós esta noite. Vamos recebê-las com palmas bem alegres para Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se sentar. Uma honra estar aqui de novo. A pastora falou comigo ontem que estava meio dodóizinha e pediu para que eu viesse. E eu já falei aqui uma vez, falo de novo. É difícil para mim falar não para essa igreja, porque Deus tem me abençoado tanto através daqui, através da vida da pastora. E todas as oportunidades que a gente tem de falar do nome do Senhor, a gente tem que aproveitar, porque os tempos são maus. Jesus está às portas. Eu não sei quem está acompanhando a crise que está rolando ali na faixa de Gaza. A Bíblia se cumprindo a cada dia. Nós estamos assim, à iminência de um estouro ali, de uma guerra muito maior do que tem acontecido ali. E Jesus está voltando. Então, todo tempo é tempo de falar do Senhor. Todo tempo é hora de nós bendizermos o nome do amado das nossas almas. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que há de vir buscar uma noiva santa, pura, preparada, que está o tempo todo, com a candeia acesa, pronta para o noivo que virá buscar. Então vamos ler o tema da campanha, 2 Reis 2, versículo 19 ao 22. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-lhe um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Como a pastora falou, Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. O princípio era o verbo era Deus, o verbo era com Deus, o verbo no sentido de palavra, no sentido de verdade. Então, sempre que eu trago alguma palavra, o meu ministério é mais de ensino, Então eu procuro trazer ali o contexto, o que isso significa, em que ponto que estava ali aquela situação e por que nós chegamos naquele momento ali. Todo mundo já ouviu falar na cidade de Jericó, não já? Quem lembra? Lá na salinha das crianças a gente já escuta falar de Jericó, Tem a musiquinha lá. Vem com Josué lutar em Jericó. Então Jericó era uma cidade fortificada, que foi derrubada ali por Josué e todo aquele exército, as 7 voltas, todo mundo aqui conhece a história, Só que quando aquela cidade foi derrubada, que é essa cidade que a gente está falando aqui, sobre as águas de Jericó, aquela cidade, Deus deu um decreto sobre aquela cidade. E ele falou assim, essa cidade não será mais reconstruída. E ai daquele que reconstruir. Porque o homem que lançar as bases dessa cidade, eu vou pegar e vou matar o primogênito. E o que fechar as portas vai perder o caçula. Então assim, existia uma maldição. Não é que ia morrer o mais velho e o primogênito, mas seria para a família toda, do mais velho ao mais jovem. E aí a gente está falando de uma cidade que agora é uma cidade bem vista, uma cidade bem situada, uma cidade bonita. Ela era chamada Cidade das Palmeiras, num local estratégico, mas que era uma cidade que tinha sido proibida pelo Senhor de ser reconstruída. Mas alguém desobedeceu, E aí a gente volta um pouquinho, aí assim, passaram 550 anos e a cidade continua ali, só pedra, só entulho, e ninguém foi louco de ir lá reconstruir, porque ainda existia a lembrança da palavra do Senhor. Mas aí vem Acabe. Todo mundo já ouviu falar de Acabe, Que casou com Jezabel, que era uma profetisa de um outro Deus. E foi o pior rei que Israel teve. Foi a época que o pecado superabundou ali, Todo lugar que tinha um altar para um Deus estranho. E ficou sem chover, e aí veio Elias, e aquela coisa toda, que Elias era um homem extraordinário ali dentro da palavra de Deus. E foi uma época que a gente escutava muito aquela pergunta, igual
a cobra fez, a serpente fez lá no Éden. Foi isso mesmo que Deus disse? Não era mesmo para reconstruir isso aqui? Será que essa palavra não era lá para aquele tempo? Lá antigo? Não, mas às vezes Deus mudou, né? Deus mudou. Então vamos reconstruir a cidade. Acabe começou a trazer esse tipo de questionamento. E aí os pilares, aqueles padrões que Deus havia estabelecido, e ele começou a cortar aqueles padrões ali, ele começou a quebrar os princípios que Deus havia estabelecido. E aí aparece Hiel, que era um homem lá da cidade de Betel, que é conhecido como a casa de Deus. E ele resolve começar a edificar Jericó. E adivinha o que aconteceu quando ele lançou os alicerces? Deus mudou, gente. O filho mais velho dele morreu. E foi indo até que quando ele pôs as portas na cidade, o filho caçula dele morreu. A casa dele virou uma bagunça. E a cidade estava ali. Mas aí veio também, Acabe também morreu. E aí a gente está ali diante de Elias, que não morreu. E Elias precisou escolher um sucessor para ele. E naquela época, existia uma escola de profetas. Um local onde os pais enviavam os filhos para eles aprenderem a ouvir a voz de Deus, para eles aprenderem, para eles estudarem e ouvir a voz do Senhor, e eles ouviam, porque todo mundo sabia que Elias ia ser levado ao céu naquele dia. Então, assim, não é que não funcionava, funcionava. Era um povo que estava ali ouvindo a voz de Deus, mas quando Deus foi escolher um sucessor para Elias, ele não pegou ninguém lá da casa dos profetas, ele pegou Eliseu. Eliseu, um anônimo escondido. Tem um padrão na Bíblia, né, gente? Que a gente vai lá, José estava lá na prisão, Davi estava atrás das malhadas. A gente tem aqui Eliseu, estava lá arando o campo com a junta de bois. Ninguém nem sabia, ninguém nunca tinha ouvido falar em Eliseu. E Elias fala assim: vem cá, vamos comigo. E ele vira e fala assim: me deixa só beijar meus pais. Eu sei que tem tudo como a irmã falou, que a gente não pode amar o Senhor, o pai e mãe mais que o Senhor de forma alguma, mas a honra que a gente oferece aos nossos pais, aos nossos líderes, às pessoas que são autoridades sobre a vida da gente, o Senhor vê. E Eliseu virou e falou assim: eu vou só beijar meu pai e minha mãe. E foi lá, beijou o pai e a mãe, honrou aqueles que eram autoridades sobre a vida dele e seguiu Elias. Queimou os carros de boi, queimou a carroça, queimou os próprios bois. Ele ofereceu ao Senhor, fez um churrasco ali com o povo e falou: pronto, tô indo. Ou seja, agora é tudo novo. Não tem para onde voltar. Eu não tenho mais ofício aqui nessa terra. Eu não sou mais das pessoas que vão aqui ficar lavrando campo, porque o Senhor tem uma coisa nova na minha vida. O Senhor me chamou para algo novo. Então, o que é velho ficou para trás. Todas as coisas se fizeram novas. E ele foi atrás de Elias. E aí anda com Elias para lá e para cá e chega o grande dia, né? Elias devia estar com o coração assim a mil, né? Hoje, de onde será que vem? Será que vem dali, vem daqui? E eu vou em Jericó, e eu vou em Betel, e eu vou em Jordão. Fica, Eliseu. Fico não. Fica, Eliseu. Não fico. Assim como vive o Senhor, não fico. Eu vou. Glória a Deus, aleluia. E aí os homens viravam para Eliseu e falavam assim: e agora, hein? Seu líder vai embora hoje. Eita Deus. O que vai ser de você? Você nem é da escola dos profetas, né? E que aí? E ele, entra por um ouvido, sai pelo outro e seguindo atrás do propósito dele. E aí Elias vira para ele e pensa: o que você quer, né? Me deixa eu ir embora no meu carro de fogo. E Eliseu fala para ele: se eu quero porção dobrada da unção que está sobre aqueles ali, Porque assim, eu não quero ser mais um deles. Eu quero porção dobrada do que existe sobre eles. E eles tinham o Espírito do Senhor, tá? Não estou falando aqui que não havia. Mas Eliseu não queria ser só mais um. Ele queria porção dobrada. E é justamente nesse contexto. Aí vem um carro com cavalo de fogo e leva Elias. E Elias fala assim: se você vê isso acontecendo, vai ser atendido o seu pedido. E ele não piscou, gente. A hora que ele viu um redemoinho diferente ali queimando e levando o líder dele, né, o mestre dele ali, o mentor, ele nem piscou. E ele viu. E derramou-se sobre ele a porção dobrada do Espírito do Senhor. E aí ele pega a capa de Elias ali que caiu. E ele viu Elias batendo na capa para poder atravessar o Jordão. Ele vai lá e bate. Aí ele fala assim: não abriu não. Bate de novo. Aí abriu.
E aí o pessoal chega, esses mesmos profetas falam assim, cadê seu senhor? Nós vamos procurar. Ele fala, não adianta vocês procurar, mas a gente quer. O carruagem deve ter largado o corpo dele, ele levou só o espírito. Não, ele não levou só espírito nenhum. Elias foi de roupa e tudo para o céu. E não acharam. E aí nesse tempo ali que o povo estava ali procurando, ele fica em Jericó. E aí é nesse momento que acontece o texto da campanha aqui do Salmo. Né? E aí ele chega ali e vira e fala assim, os homens da cidade, você vê essa cidade linda, essa cidade fortificada, mas as águas daqui são amargas e elas causam morte. As mulheres que bebem dela abortam. Era uma cidade com tempo determinado, porque uma cidade que crianças não nascem é uma cidade que vai acabar. Olha ali, o futuro da igreja está ali. Quem é que vem cantar aqui na frente? As crianças. Quem é que movimenta o culto? Tem hora que tem uma mãe levantando e tem um menino chorando e a gente olha. A criança, ela significa ali a continuidade, né? Ela é a promessa de continuidade. Todo mundo que tem um filho fala assim, isso aqui é a minha continuação, a minha herança. Vai levar meu nome, vai levar a educação que eu estou ensinando. E a cidade estava morrendo. Era uma cidade bonita, uma cidade fortificada, mas era uma cidade que estava debaixo de uma maldição. Porque se você buscar lá na época de Josué, quando os espias foram espiar a terra, era uma cidade tão fértil que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Será que tinha água boa naquela cidade, gente? Era uma cidade fértil, era uma cidade abençoada, era uma cidade fortificada, mas existia um decreto sobre ela. Só que Deus é o Deus que muda decretos, né? Porque existe um motivo para um decreto acontecer e existe padrões, existem formas desse decreto ser quebrado e ser mudado. Aí tem gente que fala assim, mas então a Bíblia entra em contradição, porque fala que Deus não é homem para que minta, nem que filho do homem que se arrependa. Só que esse arrependimento, no nosso português aqui, no nossa tradução, dá essa sensação de que é se arrepender de tudo, mas no original é o arrependimento fruto de pecado. Deus não peca, ele não vai arrepender. Então isso aqui é uma mudança de decreto. O que ele trouxe? Ele trouxe um decreto ali que ele estabeleceu um limite, as pessoas teimaram, só que muitas gerações se passaram e tinham inocentes pagando ali por um erro de alguém que cometeu lá atrás. E a Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a 3ª geração, mas ele abençoa até a 100ª geração. Então uma bênção que você traz hoje, um bem que você faz hoje, um órfão que você ajuda, uma viúva que você ajuda, Deus vai se lembrar disso por 100 gerações da sua família. E aí Deus vai e traz uma direção para Eliseu. E ele vira e fala assim, traz para mim um prato novo lá. Ele estava acostumado com coisa nova, gente. Ele era uma pessoa que largava tudo. Jogava o boi, jogava o carro, largava a família, ia viver um caminho novo, porque ele sabe que Deus é Deus de coisa nova. Deus é Deus, ele não quer usar coisa suja, ele não quer usar coisa que já serviu para outros deuses, uma cidade idólatra, uma cidade que estava sob o jugo de Acabe há tanto tempo. Ele queria uma coisa nova que acabou de sair do fogo. Como que eram feitos os pratos naquela época? Era barro e fogo. Faz o barro, vai para o fogo. O barro fraco, o prato quebra. O barro forte, ali, o barro pronto, ficava um belo prato. E aí pega ali um prato novo. Só o prato? Não, ele pediu o que também? Sal. O sal é um dos símbolos do Espírito Santo que a gente traz ali na Bíblia. Porque o sal, numa época que não se tinha geladeira, ele era usado para conservar os alimentos. Salgava ali a carne, salgava os alimentos, colocava ali. Usado para temperar, como foi falado aqui algumas vezes. Ele era usado também para tratar feridas, tá? Porque não tinha antibiótico naquela época, até não muito tempo atrás, aqueles pais que eram mais bravos, pegavam os meninos, quebravam no cacete e davam banho no quê depois? Sal. Pra quê? Pra não infeccionar, pra sarar. Então, assim, o sal tem muitos significados ali na Bíblia, né? E tem, quem mexe com plantação aqui sabe que por muito tempo foi usado pra quê? Pra adubar, pra fertilizar a terra. Então a gente vê assim, uma coisa simples, que a gente acha que é besta, mas na Bíblia não tem nenhuma palavra vã, não tem nada que não tenha um significado. E aí Eliseu vai e traz ali aquela questão do sal, com todo esse peso, todo esse simbolismo. E se a gente for um pouquinho mais para frente no Novo Testamento, a gente vê que Jesus chamou a gente de quê também? Sal da terra. Quem aqui já comeu uma comida muito salgada?
Você terminou de comer, você quer o quê? Eita Deus. Quem é a água da vida? Então o sal tem todas essas funções, mas hoje o mais importante é que o sal traz sede da água da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é a água que alimenta o nosso espírito. Jesus é aquele que ele mesmo falou para a mulher lá na beira do poço: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E é no mesmo texto que ele estava falando que ele estava procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se ele está falando que tem ali em espírito e em verdade, é porque tem uns mentirosos, gente. Porque o que não falta é gente de crente de domingo, culto de domingo, né? É a pessoa que está lá, levanta a mão para adorar o Senhor e está pondo essa mão em tudo quanto é lugar durante a semana, que não tem nada a ver com Deus. Isso é adorar em verdade? Não é. É a mão que se retém ali na hora da oferta, na hora da ajuda. É a mão que se nega a ajudar uma pessoa que está precisando. É a mão que se nega, se a pastora não pegar na mão e falar: gente, vamos. Ninguém tem iniciativa. Jesus. É a mão que retém, é o que é bom. Isso não é adorar em espírito e em verdade. Nunca foi. E é o único texto na Bíblia que fala que Deus que está procurando. Deus está procurando. Se a gente pensasse, se a gente levasse a nossa vida com Deus um pouquinho mais a sério, se tivesse realmente esse sal do Espírito Santo dentro de nós, não precisava nem de pregação aqui não. É verdade. Porque a gente vem para um culto. O que é culto? Culto não é sentar aí e ficar recebendo bênção não, gente. Glória a Deus. Culto é adorar ao Senhor. As meninas estão aqui se matando de cantar e o povo está mexendo no celular. Ninguém nem lembra qual foi o hino que cantou aqui hoje para abrir o culto. Fala. A gente vem para a igreja para adorar o Senhor. Muitas guerras no Velho Testamento foram vencidas com adoração. Eles não precisaram pegar em armas. Quando a gente adora, Deus vem. Quando o sal está dentro de nós, que a água vem para matar aquela sede, e essa água começa a fluir de nós, os milagres acontecem. Glória a Deus. Os milagres fluem, do seu interior fluirão rios de água viva. A água viva, ela traz vida. Aleluia. E era o que não existia naquela cidade, vida. Mas aí veio o sal, veio o prato, e aí Eliseu foi e jogou lá assim, né, no meio do rio, foi? Não foi. Ele foi lá na fonte. Eita. Lá no manancial, lá onde era a raiz da água amarga, lá onde estava surgindo aquela água amarga, lá onde estava o problema. Porque todo rio caudaloso, gente, ele começa na nascente pequenininha. É igual quando você está com febre. Adianta você tomar só o remédio da febre? Você tem que tomar. A febre é um sintoma, a água amarga era um sintoma. Ele foi lá tratar a causa. Então o que ele fez? Ele foi lá resolver o problema na origem. Porque a pastora pode ficar aqui se matando, expulsando o demônio da pessoa o dia inteiro. A hora que ela sai da casa dela, se ela não fechar a brecha, o demônio volta. Se a gente não resolver o problema na fonte, a água vai continuar sendo amarga. Porque ela vem amarga de lá para cá. Ela vem amarga lá da origem. Então a gente tem que corrigir o problema lá na fonte. Lá onde é. E foi exatamente isso que Eliseu fez. E engraçado que na minha Bíblia em Provérbios fala assim que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Aí o povo fala, o coração é enganoso. Tem um texto da Bíblia que fala realmente que o coração é enganoso, mas a Bíblia manda a gente guardar o coração, manda a gente esconder a palavra do Senhor no nosso coração, manda você proteger as fontes, porque onde estiver o teu tesouro estará o teu coração. Então Deus manda que a gente limpe a nossa fonte. Aleluia. E a nossa fonte, né, ela tem que estar guardada no Senhor, ela tem que estar purificada no Senhor. Mas apesar de ter um prato novo, de ter o sal, de ter a fonte, não foi Eliseu, não foi só o prato, não foi só o sal, e nem foi a nascente que resolveu o problema. Foi a palavra do Senhor. Aleluia. Porque ele vira no 21 e ele fala assim, ó. E assim diz o Senhor, tornai saudáveis essas águas. Eliseu sabia quem é que era o dono daquela água. Eliseu sabia quem é que poderia resolver aquele problema. Mas existe todo um passo. Tinha um prato novo, tinha um sal, tinha uma fonte e tinha uma palavra.
Porque naquela época, gente, Deus só falava com as pessoas através dos profetas. Não tinha assim, eu vou ajoelhar aqui, vou orar e Deus vai falar comigo. Não. Era uma vez por ano o sacerdote levando as orações do povo lá no Santo dos Santos, com uma cordinha amarrada no pé. Se tivesse um pecado, era puxado para trás morto. E os profetas falando com o povo através de Deus. Deus através dos profetas. E aí, na nossa época de hoje, depois que o véu foi rasgado, que a gente tem acesso livre ao Senhor, Deus fala com todos nós. Então esse papel aqui de profeta, de ir até a fonte, de profetizar a palavra do Senhor, é meu e seu. Então não adianta a gente esperar que outras pessoas intercedam por nós e resolvam nossos problemas. Quem tem que profetizar sobre essa fonte amarga aí no seu coração é você. É você. Você que tem que ter esse nível de intimidade com o Senhor, de virar e falar assim: Senhor, essa aqui é a minha fonte amarga. Purifica essas águas por mim. O que é que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que colocar sal para essa água voltar a ficar doce? Voltar a ficar pura, para voltar a ter vida na minha casa, para parar de ter esterilidade? Qual é a área da sua vida que está estéril hoje? Porque todo mundo tem, gente. Todos nós temos. A Bíblia é uma palavra de 2 gumes. A pastora está pregando para ela e para vocês, eu para vocês e para mim. Todos nós temos áreas para colocar sal na nossa vida. E todos nós precisamos buscar esse sal no Senhor, buscar essa comunhão com o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo está dentro de você, ele vai te levar a buscar a água viva. Então é importante a gente ter esse passo a passo, a gente apresentar algo novo diante do Senhor, a gente buscar o Espírito Santo, a gente colocar ele na raiz dos problemas e a gente profetizar a palavra do Senhor sobre nós. E hoje a gente vive uma época muito de aparência, né? A cidade é linda, a cidade é ótima, bonita, olha lá, do alto do monte, fortificada, as muralhas e tudo. Mas e a água? Como que se vive sem água? Um monte de vida perfeita no Instagram. Mas só Deus sabe que tipo de água que está rolando ali debaixo daquelas pedras. Um monte de água suja. Porque tem a água que a pastora falou sobre as águas de Moisés, as águas lá atrás, que também eram amargas, mas elas não matavam ninguém. Pelo contrário, elas curavam. Eram águas medicinais. Agora essa aqui não. Essa aqui era água de morte. Era a água que causava aborto, era a água que matava a terra. A cidade que produzia cachos de uva gigantes já não produzia nada. Meu Deus. A cidade que era incrível, que era fortificada, que levou 7 dias, com 7 voltas, um dia cada volta, depois 7 voltas no último dia, para cair, e só caiu pela mão do Senhor, porque grito não derruba muro nem aqui, nem em lugar nenhum. Eita Deus. Virou uma cidade estéril. Porque o Senhor falou que não era para eu construir. Mas o Deus que mudou o decreto daquelas águas, daquela cidade, é o Deus que muda o decreto da nossa vida. Aleluia. E assim diz o Senhor: essas águas vão se tornar saudáveis, já não procederá a morte, nem esterilidade. E agora eu pergunto para vocês: que tipo de água vocês querem continuar bebendo? Porque a campanha ainda tem hoje mais 2 dias, né? Isso. E aí eu acredito que quando Deus traz entendimento pra gente, que a gente oferece ao Senhor o culto racional, o culto com a sua inteligência, o culto você entendendo o que você tem que fazer, o Senhor muda a história. O Senhor muda as águas. O Senhor tira o amargo e traz doce. E Ele tem que transformar tudo, porque não tem como da mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Então a gente tem que entender aonde está a nossa participação para a gente oferecer ao Senhor esse espaço para Ele vir e purificar essas águas na nossa vida. E eu quero te convidar nessa noite a refletir qual é a água amarga da sua vida e o que você precisa fazer para o Senhor trazer essa água doce. É a vida financeira que está um caos? Vou dar um conselho para vocês. Não tem terreno mais fértil para a gente semear do que no reino de Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tá? Porque Deus pode suscitar pedra de ouro lá nas pedras de cascalho da rua. E Ele nos convida em relação à oferta, ao dízimo, porque Ele quer nos abençoar. Ele quer a oportunidade de cortar ali o devorador, o cortador. Não tem lugar melhor para você criar seu filho do que ali, ó.
é terra fértil também. Coração de criança é terra fértil. Não tem lugar melhor do que o seu cantinho de oração na sua casa. Não tem lugar melhor do que a presença do Senhor. E não há nada nessa vida que preencha o espaço que é de Deus no seu coração. Você pode procurar em tudo, mas essa água amarga só fica doce se Jesus estiver dentro de você. Porque é Ele que é a água doce, é Ele que é a fonte da vida, é Ele que vai fluir no seu coração. Então eu quero convidar vocês para se colocar de pé. Eu vou passar para a pastora agora para ela estar encerrando. Mas a minha reflexão com vocês hoje, e é a que eu vou levar para eu meditar no meu coração nesses próximos dias também, é exatamente isso. Aonde é que eu tenho que jogar sal? Aonde é que está precisando desse sal? Aonde é que eu vou jogar esse sal nesse prato novo e profetizar que a palavra do Senhor, que as águas agora trazem vida e não morte? Que a morte foi cortada da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração. Porque a palavra do Senhor é vida. E mais uma vez eu digo para vocês, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Aleluia. Pastor. Glória a Deus. Aplauda Jesus, irmãos. É palavra, irmãos. Aqui é palavra, não tem outra coisa. E Deus falou comigo nessa